Muito bem, Calebs, vamos ao estudo do livro Somos Todos Filhos de Deus. Semana passada nós ficamos com a introdução, onde nós entendemos o que vamos estudar nesse livro. Estaremos falando e provando que nem todos são filhos de Deus. Porque para ser filho tem que ter o Espírito do Pai. Você já viu aquele ditado que diz que filho de peixe, peixinho é? Então, para ser filho de Deus, você tem que ter o Espírito. As mesmas atitudes e o Espírito de Deus. Mas hoje vamos dar seguimento e o título de hoje, O Reino de Deus, no capítulo 1, na página 13. Este livro aqui, ele vai chegar até você, tá? Nós vamos ter em todas as nossas igrejas universal. Vamos então ao estudo. No princípio, tudo na terra estava em perfeita harmonia. O Criador, a natureza e os seres humanos. Cremos que o objetivo divino na criação era estabelecer na terra o mesmo sistema de vida existente no céu. A única diferença entre o céu e a terra estaria em seus habitantes. No céu habitariam os seres espirituais e na terra os seres físicos. Todos estariam sobre a soberania infinita do Todo-Poderoso. Todos nós estaríamos sendo dominados, dirigidos por Deus. A ordem e a disciplina existente no céu seria replicada na terra, à disposição da hierarquia celestial, na qual há arcanjo, anjo, querubim e serafim. São 4 qualidades de anjos e 4 hierarquias. Seria idêntica em nosso planeta. Adão e Eva, os primeiros pais, seriam imortais, gerando filhos com essa mesma característica para habitar aqui na Terra. Só haveria filhos de Deus entre nós. Que maravilha, né? Não haveria ódio, nem inveja, nem ciúmes, nem morte, nada, nada, nem doença, nada. Só amor e alegria e paz na presença de Deus. Deus havia criado e constituído Adão como seu representante na terra. Essa autoridade terrena se estenderia aos seus descendentes, a fim de que desenvolvesse o reino de Deus aqui na terra. Que maravilha! Vemos o plano divino para a humanidade nos seguintes versículos. Se você quiser acompanhar aí na sua Bíblia, pega a Bíblia aí. Está no livro de Gênesis, no capítulo 1, no versos do 26 ao 29. Nós vamos ler agora Gênesis 1, do 26 ao 29. Está escrito assim: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e que domine sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu, sobre os gados, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que se movem sobre a terra. E criou Deus, depois disso, o homem, à sua imagem. A imagem de Deus os criou. A imagem de Deus os criou. E Deus o abençoou e disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Sujeitai-a e dominai sobre todos os peixes do mar,
sobre todas as aves do céu, sobre todos os animais que se movem sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado todas as ervas que dê semente, que está sobre a face da terra, todas as aves em que há fruto e dê semente, vos será para alimento. Gênesis, capítulo 1, versos 26 a 29. O texto bíblico chama atenção para o fato extremamente importante. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Ele criou do barro com as próprias mãos. O homem não foi gerado pelo Espírito Santo, como aconteceu com o Senhor Jesus, a vir a este mundo em forma humana. Você lembra do nascimento de Jesus, que o seu pastor já falou para você diversas vezes? Que o Espírito Santo envolveu Maria, e Maria então gerou o Senhor Jesus, que nasceu como eu, como você nasceu, como seus filhos nasceram. Ele nasceu de mulher. Aqui nesse caso não. Deus formou o homem do pó da terra. Ele pegou o pó, fez um boneco de barro, e ali ele soprou, fez com as próprias mãos. O homem não foi feito com a palavra. Muito bacana, né? Muito interessante. Aí ele disse: o domínio conferido a Adão sobre todos os animais, sobre toda a terra, essa autoridade total, Deus constituiu como embaixador do seu reino aqui na terra. A terra precisava ser desenvolvida, e para que isso acontecesse, era necessário que Adão e Eva fossem fecundos e multiplicasse, a fim de enchê-la. Eles não poderiam permanecer no mesmo lugar, mas teria que se espalhar. Muito legal, muito interessante, né? Não havia pecado. E por essa razão também não havia morte, porque o salário da morte é o quê? O salário da morte é o pecado. Adão e Eva, como todos os animais, viviam apenas dos frutos da terra. Mesmo os animais selváticos. Já pensou o leão comendo erva? Que bacana, né? O leão, o tigre, esses animais que comem carne, carnívoro, seriam todos eles vegetarianos. Eram todos vegetarianos. Não precisava, os animais selváticos não precisavam caçar para a sua sobrevivência, já que a alimentação deles era de origem extremamente vegetal. Muito interessante, né? O quadro da terra, antes do pecado original, retratava o paraíso, o reino de Deus aqui no planeta Terra. Não havia reino das trevas. Entretanto, no momento em que Adão e Eva recusaram a obedecer a Deus e prestaram obediência ao diabo, surgiu este reino maldito. Consequentemente, o mal passou a ser senhor dele. Desde então, teve início aqui, nesse mundo, o reino das trevas, ao ponto do nosso Deus, o nosso Senhor Jesus, chegar a classificar este mundo como do maligno. Ele fala, esse mundo jaz do maligno. Por que esse mundo se tornou do maligno? Porque Adão e Eva entregou para o diabo, pela desobediência à palavra de Deus. Agora eu pergunto para você, amiga e amigo Calebinho, como
Como que Deus pode ter um filho desobediente? Não pode. Na desobediência, Adão se tornou filho do diabo. E todos os desobedientes também se tornam filho do diabo. Por isso nós temos que obedecer, nós temos que dar ouvido à palavra de Deus e obedecer. Obedecendo, então, nós seremos todos filhos de Deus. Não obedecendo, você pode ser filho do seu pai, da sua mãe, de quem você quiser. Do diabo, menos de Deus. Semana que vem eu volto dando sequência a esse estudo aqui do Reino de Deus, que ainda não terminou não, tá? Nós temos ainda aqui mais um pedaço para terminar, para nós começarmos o capítulo 2, tá? Até a semana que vem. Fique em pé agora que o coordenador vai fazer agora uma oração com você, vai buscar o Espírito Santo, para que você que ainda não tem o Espírito Santo, você venha ter e venha se tornar filho de Deus, porque o Filho tem o Espírito do Pai. Fique em paz.